Olá, bom dia. Segunda-feira começando agora, que seja iluminada e muito produtiva, viu? Olha só, um bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao programa Notícia de Frente. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Haroldo Arruda. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Que todos tenhamos uma semana de paz. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias bem cedinho. Uma semana iluminada e abençoada a todos. É isso aí. Vamos que vamos, porque precisamos dar aquela olhadinha no trânsito para te ajudar, né? Você que vai sair agora para ir para o trabalho. Vamos ver como está a movimentação nas principais vias daqui de Cuiabá. Primeira imagem do dia ali da Beira Rio com a Avenida Fernando Correia da Costa. O movimento nos dois sentidos da pista, hein? Olha só, segunda-feira o cuiabano levantou cheio de energia, acordou mais cedo, tá indo aí para o trabalho, né? E que vá com Deus, que tudo flua muito bem. E olha só, o trânsito já está ajudando nesse horário, né? Quem quiser aí sair de casa mais cedo para não pegar congestionamento, este é o melhor horário, sem dúvida. 6 horas e apenas 2 minutinhos, as vias aí com muita tranquilidade, até mesmo aí na Avenida Miguel Sutil com a Dante Martins de Oliveira. Trânsito fluindo normalmente, graças a Deus, sem acidentes, sem obstruções na pista. Vamos agora para um outro trecho aí de Cuiabá, mostrando ali uma conversão errada de um motociclista, só que a imagem cortou rapidinho, a gente não tem mais detalhes agora, mas deu para perceber ali, né? Bom, agora a gente estava na Moinha, agora nós estamos indo diretamente ali, pertinho da 364, é exatamente a Avenida Arquimedes Pereira Lima, é aquele entroncamento no finalzinho ali do viaduto. Ali liga vários bairros, né? Uma obra bastante moderna, que ali dificilmente tem congestionamento, viu? Independente do horário, o trânsito sempre flui muito bem ali nesse trecho. Agora mais uma voltinha das câmeras da CEMOB, outra parte da cidade, ali na Avenida Hermínio Torquato, bem pertinho da Assembleia Legislativa. Ali, como sempre, o trânsito é bem tranquilo nesse horário, dificilmente aí tem congestionamento, uma via também moderna, nova. Que pavimentação boa, né? Tá precisando fazer, olha, recapeamento em alguns trechos de Cuiabá que eu vou te contar, viu? Principalmente ali na continuação da Avenida Fernando Correia, indo para a rodovia, nos dois sentidos, hein? Ali a trepidação em cima de trepidação. Olha a faixa tá de pedra, você viu ali apagada? Viu? Não vi a faixa agora ali. A imagem tinha... Tá tão apagada que eu nem vi, viu, Pois professor? é, tá bem fraquinha mesmo. Ali pertinho agora da rodoviária, o trânsito muito tranquilo, um céu branquinho. Hoje o dia clareou mais cedo, hein? Verdade. Opa, como estava claro o dia, amanheceu o que hoje? Umas 5h30 da manhã, clareou o dia, né? Raiou o sol praticamente. Atenção você aí, falando aí do tempo, que está mais claro, a umidade relativa do ar, gente, está lá embaixo, viu? É preciso ter muita hidratação, porque a gente vai enfrentar agora, daqui para frente, esse período mesmo de estiagem. A umidade relativa lá embaixo. Sem previsão nenhuma de para a chuva. saúde. Pois é. Vamos agora para outro trecho da cidade, a Avenida do CPA, sem movimento nenhum também. Gente, ó, pode seguir tranquilo aí, tá tudo bem o trânsito, viu? Vai com Deus, vai em paz, fé e boa vontade. Tá bom, já de imagens? Deu para sentir, né, que tá muito tranquilo. Se você quiser mais informações do trânsito, só no final do dia. Rádio não. A Rádio Cultura FM. Cultura FM. É isso aí, de carona com Verônica Raquel. Sei que você falou do Cidade e Alerta João também. Fernando. Calma, professor, agora eu falo da rádio, né? Porque a rádio, Verdade. o programa fala o tempo todo do trânsito, né? E você que está lá às 6 horas da tarde, no final do dia, querendo chegar em casa. Com quem? Logo, né? Aí tem lá com Verônica Raquel e João Fernandes. Depois, né? Tem Cidade Alerta, é praticamente no mesmo horário. É concorrente, viu? É no mesmo horário, né, professor? É, mesmo horário. Cidade Alerta, mas olha, todos os nossos telejornais trazem informações precisas do trânsito para você. As nossas redes sociais também, você já deu uma espiadinha que apareceu na tela, né? Isso quer dizer o quê? Que também estamos no Facebook ao vivo. Se você vai trabalhar agora, não tem problema nenhum não, pode acompanhar a gente do mesmo jeito. Vai ouvindo, coloca lá no carro, liga lá, né? Se sintonize no Facebook também para poder ouvir o programa. Gente, olha que imagem maravilhosa, presentaço.
Quem está na rua agora é o repórter cinematográfico, é o Valdeir. Valdeir Moraes, ali pertinho do Centro de Eventos do Pantanal. Obrigada, viu, por nos presentear com essa imagem maravilhosa, né? O nascer do sol. Olha o cenário ali do Cerrado, do Agreste, parece, né? Essas folhas secas. Tem sua beleza também, né? Esses galhos todos secos, o sol lá ao fundo, bem vermelho, bem laranja, esse céu. Que coisa linda, um espetáculo mesmo. Bom, eu sou apaixonada por esse céu de Cuiabá. Parece que tem 5 sol para cada um. Olha como tá forte, viu? Oi, gente, tá bom. Obrigada por essa imagem, para te inspirar, viu? Para começar esse dia, ó, lá para cima, viu? Bom, vamos que vamos, porque temos inúmeras notícias aqui importantes e já começamos aqui com uma polêmica. Parecia que era o ponto final quando a Assembleia Legislativa aprovou, enfim, a Previdência dos aposentados, né? Pois é, mas tem uma movimentação agora porque o Sintep está dizendo o seguinte, que o governador Mauro Mendes foi autoritário demais diante das medidas que divergiam até mesmo do Conselho da Previdência. E para você entender isso direitinho, vou chamar agora então uma reportagem do José Porto. A polêmica sobre a cobrança dos aposentados e pensionistas com alíquota de 14% por parte do governo do estado já se arrasta por um tempo e isso acabou gerando também até bate-bocas e brigas no próprio conselho do MTPrev, que é o Conselho Previdenciário de Mato Grosso. Em junho deste ano, houve uma reunião do Conselho para debater justamente a isenção de aposentados e pensionistas da cobrança dessa taxação de 14%, como também dos aposentados pensionistas que têm doenças raras, doenças incapacitantes. O governo acabou depois, que perdeu as 2 votações no Conselho, teria ele que encaminhar aqui para a Assembleia Legislativa esse documento, ou seja, a ata dessas votações para os encaminhamentos. Mas o governo não fez isso e agiu de uma outra maneira perante essas derrotas. Fez uma articulação política na Assembleia com a sua bancada e foi apresentado um projeto de lei complementar para definir essa questão da isenção da Previdência, ou seja, dos 14%, para um segmento de aposentados, como também a questão da isenção para os aposentados que têm doenças raras e incapacitantes. O governador tem um papel, né? O Conselho tem as suas competências e, nesse sentido, precisa ser respeitado o quórum. E é isso que não ocorreu. Nesse sentido, ocorre sim o abuso de autoridade e nós estamos encaminhando essa ação urgentíssima, né, para que seja investigado e encaminhado os fatos. Além de pedir esse procedimento, o sindicato também pede que o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso seja impedido de avaliar esse procedimento, porque o sindicato também acusa o procurador de estar alinhado com o governo do estado, com o governador Mauro Mendes, e que tem votado a favor do estado em detrimento dos interesses dos servidores aposentados do MTPrev. Portanto, o sindicato também pede o impedimento nesse procedimento contra o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. Estamos solicitando também o impedimento do Procurador José Antônio, uma vez que ele participou da primeira votação e que ele tem, vamos dizer assim, votado sempre com o governador. Então, nesse sentido, estamos solicitando também o impedimento do mesmo. O sindicato faz duras críticas ao governo do estado nessa preocupação de que o governo fez manobras não respeitando a decisão do Conselho e, claro, o líder da categoria sindical acusa o governador de exercer aí uma posição autoritária sobre essas decisões e de fazer uso político até que tenha revertida a situação toda e há essa preocupação ainda quanto aos procedimentos. O sindicato também deve acionar a Justiça contra a aprovação desses encaminhamentos que foram feitos, inclusive, por meio de um projeto de lei complementar na Assembleia Legislativa. O governador tem tomado algumas atitudes, tipo Luiz XV, né? Eu sou o Estado, eu faço o que eu quero. Ele apresentou, na época, está na ata isso, né? Um documento da PGE como se fosse um documento final e último,
né, como se fosse um documento. Na verdade, a PGE, as procuradorias, elas têm os deveres de orientações, né? Não obtendo êxito com o documento da PGE, utilizou a prerrogativa, né, o argumento de que eu tenho prerrogativa, e na verdade não tem. Na verdade, o governador é membro do Conselho, e aí são 12 membros. Desses membros é o governador, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e o Ministério Público. E cada um dessas instituições, elas têm um representante dos segurados. Então dá um total de 12 membros. E aí, o que é preciso dizer? O governador, uma vez que ele participa deste conselho, ele precisa respeitar as deliberações. Do contrário, inclusive defendê-las, né, na Assembleia Legislativa. Desrespeitar o conselho, então não precisa do conselho, né? E aí é interessante a gente lembrar também que o documento que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência, que é o MT-Prev, ele define as políticas e normas. O Conselho tem o papel de definir as políticas e normas, né? As decisões e deliberações deste Conselho serão publicadas, né, em Diário Oficial do Estado. Então não cabe ao governador desrespeitadas. Com as imagens do Paulo Henrique e José Porto para a Notícia de Frente. Bom, então a gente acabou de ver aí mais uma avaliação do Sintep e pergunta aos senhores, né? Foi abuso de autoridade de fato por parte do governador Mauro Mendes? Até só para a gente relembrar que é o seguinte, viu? Não foi o governo do estado que encaminhou a proposta, já que esse era o esperado. A Assembleia foi lá e elaborou toda uma proposta, mas a gente sabe, né, que todo o regramento tinha o aval do governo de Mato Grosso. E agora o Sintep aí reclamando todo o regramento em relação à Previdência. Vou começar hoje pelo Kleber Lima. Fica à vontade, Kleber. Como não, esse menino, é o seguinte, a impressão que eu fiquei vendo o presidente do Sintep falar é o seguinte: decisão boa é só aquela que favorece, né, ao interesse do Sintep. E aí fica difícil. Se cada um pudesse ter um juiz para chamar de seu, falar, juiz, decida apenas conforme o meu desejo, aí a gente não teria equilíbrio nem justiça, né? Porque a justiça tem que ser igual para todo mundo, né? Lembrando que tem um problema de concepção aí, eu acho, nesse assunto de previdência, de RGA, de todos os direitos dos servidores. Primeiro, faço uma ressalva: o servidor é essencial à prestação de serviço pelo Estado. O Estado não existe, ele é uma miração, ele é uma ficção, né? Ele é um ente apenas burocrático. O que materializa o Estado é o servidor. É o prestador de serviço contratado pelo Estado que executa, que torna real aquilo que o Estado faz. Então, dada essa devida importância ao servidor, precisamos partir para o ponto 2. Nós não podemos fazer assim: vamos atender primeiro os servidores e o que sobrar a gente atende a sociedade. Não é assim que funciona, porque senão a sociedade vai ficar trabalhando apenas para alimentar a máquina estatal burocrática. Não vai sobrar dinheiro para a estrada, para a saúde, para a educação, para a cultura, para esporte e lazer, para mais nada, porque todo o dinheiro vai ser consumido pela própria máquina. É um monstro que vai criando. Isso me faz lembrar aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, né? Que exauriu a sociedade inteira para construir aqueles monumentos, com a custa da fome, a custa do sacrifício da sociedade. É preciso equilibrar isso. E, independente do mérito aí, eu acho que a justiça está aí para arbitrar. O Sintep deve ingressar com a ação, outro sindicato. Eu já disse aqui que isso era bem provável de acontecer, esperado, porque, afinal de contas, a proposta que foi aprovada e sancionada não foi a proposta aprovada pelo Conselho. O que está em jogo hoje, repito, é a autonomia do Conselho para definir se ele vai ser deliberativo ou meramente consultivo. Indo para a Justiça, existe uma chance boa de reversão desse negócio, mas todos nós não podemos perder de vista que o Estado existe como intermediário para prestar serviço à sociedade, e não como um fim em si mesmo. Nós não podemos trabalhar, pagar imposto, fazer todos os sacrifícios possíveis apenas para alimentar a máquina pública.
Professor, ficou assim, só para a gente lembrar que para pontuar quem não é servidor, quem é servidor sabe lá, ó, na ponta do lápis como é que ficou, né, a regra da Previdência. Mas os servidores aposentados que recebem até R$ 3.300 não terão desconto. Aqueles que têm doenças incapacitantes, quem recebe até o teto de R$ 6.400 não terão também os 14%. Passou disso, começa a ter o desconto previdenciário. Mas aí o Sintep também não gostou dessa alternativa. Do que Antes do Haroldo responder, só um adendo na sua explicação. Claro. Na verdade, o servidor que tem doença incapacitante, ele vai ficar isento somando os dois. 3.300 mais 6.400, que vai dar 9.700. Então, quem tem doença incapacitante que ganha até 9.700 está isento. Nós já tínhamos apontado que não ficaria da forma com que ficou, né? Existiriam desdobramentos com relação a essa decisão por parte do futuro dos aposentados e pensionistas, que, a meu ver, são, de certa forma, o lado mais fraco dessa história toda, né? Chega a ser impotente frente a uma situação que terceiros decidem por eles, né? Eles não têm, de certa forma, nenhum esforço a seu favor, a não ser do próprio deputado Lúdio Cabral, que insistentemente pede uma série de isenções para os aposentados e pensionistas, né? A gente precisa lembrar que é muito importante, em casos como esse, por exemplo, nós ouvirmos o outro lado também. Nós ouvimos aqui o sindicato, mas não ouvimos o governo, na versão do governo com relação a essa situação e o futuro dos aposentados e pensionistas, né? Quando o Kleber toca em equilíbrio, realmente ele toca no cerne do problema com relação à aposentadoria, com relação à previdência do Estado de Mato Grosso, né? Porque a gente não pode depositar nas costas do servidor público, nas costas dos aposentados e pensionistas, um problema que é da sociedade como um todo, né? Da sociedade como um todo, certo? Inclusive do Poder Judiciário, inclusive do Poder Executivo, inclusive do Poder Legislativo. E o que custa exatamente isso tudo para nós, enquanto sociedade, considerando que o bolo é um só, o orçamento é um só? Quanto custam esses poderes, essas instituições, para que elas possam funcionar? Eu acredito que sacrificam demais o lado mais fraco de alguém que realmente já contribuiu muito com o Estado de Mato Grosso, já trabalhou, e ao final da vida ainda tem que ficar pagando taxa, tem que ficar pagando contribuição. O que eu acho, principalmente, eu acho que é um absurdo uma situação como essa. E outra, sem celeridade alguma, há quantos meses nós estamos lidando com a vida de pessoas que estão no final de vida, que precisam de um determinado recurso para comprar remédio, muitas das vezes, né? Na maioria das vezes, sustentar parte da sua própria família, porque boa parte está desempregada, não tem o que comer, na maioria das vezes, né? Estão pendurados no empréstimo consignado, que o banco é voraz, e acabam pressionando a vida deles de manhã, de tarde, de noite, com 200, 300 ligações por dia, algo absurdo, né? Então, é essa situação que me incomoda, que não tem celeridade e faz com que, sobretudo, nós tenhamos cada vez mais na terceira idade, né, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas angustiadas com a situação, né, por conta exatamente desse imbróglio todo, essa briga toda, né, que eu particularmente acho que não deveria acontecer. Prioridade zero quando se fala em pessoas, prioridade zero quando se fala em capital humano. É isso que eu acho que o governo do Estado deveria ter sensibilidade suficiente para poder entender, dar prioridade das suas ações para quem realmente precisa, né? Está ali, precisa, né? Dar celeridade, qualidade de vida àquela pessoa que já contribuiu muito com o Estado de Mato Grosso. É muito mais importante, num momento como esse de pandemia, você resolver uma situação dessa do que construir uma ponte, né? Do que construir uma ponte, do que construir uma ampliação de uma rodovia X que vai fazer escoamento de soja. Não é isso. A prioridade não é essa agora. Isso é importante, mas pode fazer depois. Agora, o fundamental é atender exatamente uma situação que é crítica, né? É dolorosa para um grupo específico de pessoas, sim, mas né? E é isso que o governo precisa entender. Precisa ter sensibilidade para o social. Este é o momento para o governo ter sensibilidade para o social, considerando que ele tem 2 bilhões de reais a mais no seu orçamento. Bom, gente, existe um déficit aí de 25 bilhões de reais, é isso, Kleber Lima? E aí o governo tem até um prazo, né, de interesse para poder zerar esse déficit, seria em 10 anos. Mas agora, com essa medida, é possível que isso reduza em menor tempo, né? O déficit da Previdência. Da Previdência. Né? Ele é uma estimativa, como já foi explicado aqui,
mas ele é grande, ele é real. Hoje, o que se arrecada dos aposentados não paga eu não sei, não é salário mais, aí, o benefício, né? Benefício, dos aposentados. Então, precisa tirar da fonte 100. Precisa tirar, e quando tira da fonte 100, precisa explicar isso. Não está tirando dos outros servidores, está tirando de cada um dos cidadãos do Estado que paga o imposto. A fonte 100 é constituída por aí. Né? Então, assim, é legítimo que a sociedade participe desse debate, porque é ela quem paga a conta. Sim, aliás, claro. de toda a conta. Qualquer conta do Estado, como eu já disse, o Estado ele é subjetivo, né? Toda e qualquer conta do Estado, quem paga é você que está nos assistindo. Então, quando for se posicionar a favor ou contra qualquer coisa que envolva isenção fiscal, renúncia fiscal, aumento de salário, lembre que é você que está pagando. Exato, nós aqui. Todos nós estamos pagando isso. Não é só o servidor. Porque o telespectador precisa entender, assim, da mesma forma que existe um déficit gigante da Previdência, que foi uma construção, Kleber, uma construção de governos em governos, foi construído, né? E que precisa ser tocado, claro, precisa ser tocado, precisa ser analisado, precisa ser consultado, estudado profundamente, para que essa bola de neve não aumente. Só que, paralelamente a isso, nós temos um outro caminho também que é problemático. Por exemplo, nós temos um passivo do Estado gigante de renúncia fiscal, né? Certo? Nós temos aí, principalmente na renúncia fiscal, esqueci o dado importante aqui agora, deu um branco. Bom, eu vou lembrar, depois eu falo. De incentivo, de renúncia, né? De renúncia fiscal, que é um volume gigantesco, de repasses de duodécimo, gente. Isso que é importante, que eu gostaria de ressaltar, né? Por exemplo, porque existe um teto, e o repasse para os poderes, geralmente é pelo teto, não há necessidade disso. Você vê que em meio a uma pandemia como essa, né, nunca baixou em 1 centavo, 1 percentual de duodécimo de repasse. E é exatamente nesse repasse que está a diferença, que pode melhorar muito a questão do gasto do Estado. Entendeu? Então, é isso. Acho que precisa mexer, tem outras vertentes que precisam ser trabalhadas para que realmente nós tenhamos um Estado mais leve, né? Com menos mordomias, com menos privilégios, porque aí realmente a gente consegue melhorar as contas, né? Com certeza, professor, mas aí precisa de uma grande reforma, né, política, que nunca acontece nesse país da forma que possa atender os interesses da sociedade, né? É por isso que a gente sempre questiona aqui quais são as bandeiras de luta, até mesmo do governo federal. Mas, enfim, a gente segue dessa forma, com muitos setores aí sem nenhum tipo de contentamento, enquanto outros nadam aí felizes, né? Onde o mar não existe nenhum tipo de onda ameaçadora. É assim que é o nosso país por enquanto. Vamos aguardar, então, movimentos, quem sabe, né? De um país mais justo, com menos diferenças. Bom, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque eu vou chamar ao vivo o repórter João Fernandes, que vai trazer dados aqui pra gente em relação à Covid-19. João sarou, foi um alarme falso só, tá bem. Vamos ver então, estamos com saudade do João Fernandes, né? Que todas as manhãs trazia informações aqui pra gente quentíssimas ao vivo. Temos imagem já do João? Cadê você, João Fernandes? Oi, João, agora eu tô te vendo aí. Conta pra gente uma coisa, antes de você trazer os dados, né? Tem sinal de chuva aqui pertinho da gente ou não tem não? Conta pra nós. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa também uma excelente e abençoada semana, claro, para minha equipe aqui também, Valdeir Moraes, o Jean Carlos, e que a semana, obviamente, seja leve. Luciana do céu, vou te contar, viu? Vou te contar, porque previsão de chuva mesmo, segundo o Climatempo, só na sexta-feira. Há previsão de 90%, segundo a Climatempo, para sexta-feira aqui no estado. Mas a gente vê que está muito seco, está complicado, né? Região aí registrando incêndio, né? Focos de incêndio, Santo Antônio do Leveger, por exemplo, ali no Morro do Santo Antônio. Tem também incêndio por lá e isso acaba complicando ainda mais a situação dessa secura toda. A gente vê aqui ao fundo, a gente vê numa região aqui, Valdeir Moraes mostra pra gente, este é o cenário em vários pontos aqui do nosso estado, um mato muito seco, né? Uma região muito seca e isso
mostra que falta chuva, tem que chover, tem lugar aí que já está quase 10 semanas sem chuva, sem uma gota. Eu falei de chuva na sexta-feira, Luciana, mas assim, uma chuva bem leve, viu? Fala até de 2 milímetros, então é quase nada para aquilo que a gente precisa de chuva. Não só para mudar esse cenário aqui, né? Da nossa região, que é de muita mata, não só para mudar esse cenário, dar um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de vida para esse cinza, esse marronzinho assim, né? Mas também para poder aliviar os nossos reservatórios, porque tem lugar, tem cidades aqui no estado que já não tem água, viu? Tem lugar aqui que está precisando já de ajuda, inclusive de caminhão-pipa. Por exemplo, o prefeito de Chapada dos Guimarães, o Osmar Froner, do MDB, ele declarou situação de emergência no município devido à severa seca causada pela ausência de chuva. O decreto municipal ele foi publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios no dia 30 de julho. Segundo o prefeito, a seca, olha só, presta atenção, gente. Segundo o prefeito, a seca já atinge aproximadamente 5.691 munícipes que se encontram sem abastecimento regular de água potável na zona rural, ou seja, quase 5.700 pessoas sem o abastecimento de água. Imagina só com esse calor, com essa escassez de chuva, ainda falta água na torneira. Pelo amor de Deus, né? Eles estão sendo assistidos, né, esses moradores, precariamente, com a disponibilização de um único caminhão-pipa a serviço do poder municipal. Imagina, olha só, abre aspas, além dos danos causados à produção agropecuária, com estimativa de frustração na safra de hortifruti e granjeiros, agricultura familiar, soja, milho e algodão, além da criação também de semoventes. Isso quem diz é o documento, fecha aspas, um trecho do documento. Ainda conforme esse decreto, a matriz econômica do município, baseada no ecoturismo, encontra-se prejudicada devido à escassez hídrica também nos atrativos turísticos e causa desequilíbrio em toda a cadeia comercial que compõe a base econômica. O prefeito ele explica ainda que diante dessa situação, o Poder Público Municipal ele foi obrigado a contrair despesas extraordinárias e não suportadas na ordem de 80 mil e que podem chegar a 622 mil até o final do período de estiagem, que a gente não sabe, não dá para precisar ainda, né, quando essa chuva volta, até porque o tempo, todo mundo fala isso na rua, né? O tempo tá maluco, né? Era para estar chovendo, aí não chove, o calor acaba antecipando e a gente vê essa cena triste, né? Falta de chuva, mata muito seca e com isso, além da falta de água nas torneiras, também tem esse risco, esse perigo de incêndio e acaba trazendo outras complicações também. A gente sabe muito bem, problema respiratório. A semana passada, retrasada, também não estava muito legal. Isso acaba acontecendo com várias pessoas. E aqui do lado, coladinho a Cuiabá, um incêndio que vem sendo combatido nesse final de semana em Santo Antônio do Leverger, para poder combater esse incêndio. Os bombeiros estão trabalhando por lá. Isso mostra que o clima está realmente terrível. Com tudo isso, Luciano, o que a gente tem que fazer é racionar. Tem lugar que não está chegando água, acabei de falar isso, mas onde está chegando a gente tem que usar com consciência a água justamente para não faltar, né, Luciana? A gente torce para que a chuva ela venha. Eu falei que sexta-feira deve cair uma chuvinha aqui no estado, uma chuvinha muito leve, há previsão de 90% de probabilidade, mas é uma chuva pequena, de no máximo 2 milímetros, isso segundo o Climatempo. Então a gente torce para que esse tempo seco passe logo e que a chuva venha para o nosso estado, né, Luciana? Daqui a pouco eu volto então, portanto, com os números da Covid-19. Vou falar também nesses números que uma criança, pré-adolescente, né, 13 anos, está entre as mais novas vítimas desse vírus tão terrível. Luciana, já já eu volto então com mais informações. Certo, João. Olha só, filtro solar, muita hidratação, esconde aí desse sol, viu? Porque com a umidade relativa do ar baixa e essa exposição solar aí acaba afetando a gente, viu? Muito cuidado com a saúde. E o João trouxe as informações sobre a estiagem em Chapada dos Guimarães e o governo de Mato Grosso já homologou o pedido, né? O decreto de emergência. Isso quer dizer o quê, senhores? Que o município pode fazer aquisições daquilo que for necessário para o combate da
da estiagem com dispensa de licitação. E a previsão, professor e Kleber, é que a Chapada já precisou gastar em uns R$80 mil e pode chegar em uns 600 mil. Principalmente também com compra e aquisição de água, uma situação lamentável nesse período de estiagem. Eu estive lá nesse final de semana, passei por Chapada, realmente está muito seco, muitas queimadas assim em áreas específicas, né? Fui até Campo Verde, está tendo a colheita do algodão, a coisa mais linda do mundo, né? Mas tudo muito seco e realmente assim um estupim muito fácil de pegar fogo, sabe? De poder, né? Ter um fogo instantâneo, uma queimada instantânea ali. E um problema grave, que eu acho que esse recurso será bem-vindo, sem dúvida. A gente não pode esquecer que na semana passada, sexta-feira, nós recebemos aqui até o deputado Carlos Zabaloni, que falou para a gente, mostrou a imagem, inclusive, né, dos incêndios lá na região do Pantanal. E, infelizmente, a gente pode presenciar também queimadas aqui em Chapada, porque não tem nem previsão de chuva, Kleber Lima. Muita atenção, tem que tomar muito cuidado aí, tem que fazer aceiros. É claro que a gente sabe que o produtor não quer que pegue fogo, não é bom para ninguém, mas é um período que a gente está atravessando aí, não é fácil não. Suscetível, né? Me chama muita atenção o fato de Chapada dos Guimarães ser mundialmente conhecida pelas suas belezas naturais, entre elas as cachoeiras, ou seja, água. E não ter água. Eu acho isso assim. Tinha antigamente aqui nas campanhas de Cuiabá um candidato folclórico, Mandioca, não sei se alguém vai lembrar dele, Mandioca, cuja proposta principal dele era trazer água mineral para abastecer Cuiabá por gravidade. Era a grande proposta dele. Você viu tanto que tinha água, inclusive água mineral, e tem, né? E você sabe que pela lógica tem um fundamento, né? Não tem. Entendeu? Tem sim. Basta vontade política. E aí hoje a gente não consegue ter água em Chapada dos Guimarães. Lembrando que o último investimento que foi feito no sistema de coleta e abastecimento de água em Chapada, salvo engano, foi da ordem de 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Já pensou? Que foi jogado lá na cidade e a cidade continua com problema de falta d'água, inclusive na cheia. Então, não dá para culpar São Pedro pelo esse problema lá. A culpa está no chão mesmo, está no resto do chão, como falam, né? E eu acho um perigo, eu acho que é necessário os decretos de emergência, porque a legislação amarra muito o caminhar do poder público, né? Se você comparar os passos que você tem que dar no governo em relação ao que uma empresa dá para fazer uma ação simples, o governo dá 100 passos a mais, é verdade. Né? Mas é um perigo você liberar geral para os prefeitos comprarem como quiserem. Perigo. É um perigo. Diga-se passagem, a CPI dos medicamentos. Né? Você pensou? Você ter aí 30 milhões de reais jogados fora por conta exatamente do excesso, né? Da compra de excesso de medicamento. Bom, gente, chegou o momento agora de dar espaço para você que está em casa nos assistindo, né? O WhatsApp está aí na tela, então chegou o momento de eu ler a sua opinião, que é muito importante, é sempre muito bem-vinda aqui. Bom dia, bancada. Não é à toa que esse governo tem um alinhamento político com o Bolsonaro, desumano, sem compaixão. É Orlando, lá de Pedra Preta, ele está se referindo aqui à Previdência aprovada no estado de Mato Grosso. Bom dia, bancada. Esse rombo da MTPrev é fácil de resolver. É só pegar os responsáveis pela instituição desde o IPEMAT até agora e fazer devolver tudo. Aí resolve. Mas os grandes ladrões têm mais valor que os aposentados e pensionistas. O servidor paga a vida inteira para garantir a aposentadoria e quando aposenta tem que pagar imposto. Tudo nas costas do pequeno, é Aldilson Gonçalves. Bom dia, bancada. Esse pedágio cobrado no percurso de Cuiabá a Sinop é um roubo, assalto inaceitável, pista simples, buracos. Isso só existe aqui em Mato Grosso. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Se puderem fazer uma matéria sobre esse roubo, alguém recentemente foi para Sinop, gente? Passou? E aí, Kleber? É caro, porque nessa época que está no arranca-safra, o asfalto é bem judiado. Né? Bem maltratado e você continua pagando pedágio, né? Sem falar que existe essa situação de litígio ali sobre essa rodovia. Sobre esse trecho da rodovia, a empresa querendo entregar, foi feito um acordo aí com o governo, não está como deveria estar. E o pedágio continua sendo cobrado. Mas eu ainda acho que ainda está melhor do que se tivesse na mão do Estado, porque antes era muito pior.
Ok? Gente, olha só, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos. Temos um assunto aqui muito importante, viu? Vamos falar de ferrovia, sobre a Ferrogrão. Eu, se fosse você, ficaria ligadinho.